Olá, me chamo Elivelton Fortunato e esse é mais um Cresce Entrevista. Lembrando que esse é um novo modelo de conteúdo aqui do Conselho e é importante vocês demonstrarem se estão gostando ou não. Então, lembrando de deixar o seu like aqui embaixo e comentar. Para o tema do vídeo de hoje, nós trazemos a locação e a inadimplência durante esse período de pandemia. E eu queria trazer para vocês, como convidado, o Wilson Martins, que é corretor e especialista nesse tema. Se apresenta aí para o pessoal, Wilson. Olá, Ivelton. Agradeço o convite do Cresce daqui do Rio de Janeiro, para que a gente possa falar um pouco sobre a temática da locação do imóvel urbano, sobretudo nesse momento aí da pandemia, né? Então, meu nome é Wilson Martins, eu sou gestor de uma administradora de imóveis aqui no Rio de Janeiro. Nossa região de atuação, a nossa sede fica na Barra da Tijuca, mas verdadeiramente temos imóveis administrados em todo o Rio de Janeiro, sobretudo na região da Barra da Tijuca, Grande Jacarepaguá, um pouco de Zona Sul, um pouco do Recreio, mas pelo fato da nossa sede estar aqui na Barra da Tijuca, de fato, boa parte da concentração da nossa carteira está aqui, o que, na verdade, é uma constatação, acaba tendo um ticket médio de locação um pouquinho maior, que, por conta disso, a inadimplência sempre causa um eventual estrago maior, digamos assim, né? Então, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer é a respeito do mercado de locação. No geral, como é que ele tem reagido na pandemia, assim, de acordo com o que você Pois bem. tem visto? Bom, Elivelton, na verdade, eu acho que nós sempre tivemos essa percepção do quanto essencial se traduz, né, a locação do imóvel urbano. Apesar que todas as pessoas residissem na qualidade de proprietários, mas, na verdade, a gente sabe que não é o caso, né? O nosso país há uma defasagem habitacional enorme, nós não temos uma política habitacional bem definida, é uma constatação, desaguando no Instituto da Locação do Imóvel Urbano uma enorme parcela da população que acaba tendo acesso à moradia através do Instituto da Locação do Imóvel Urbano, digamos assim, né? Então, eu acho que esse momento da pandemia, Elivelton, mais do que nunca, até mesmo em razão daquela hashtag que tanto nós ouvimos falar, hashtag fique em casa, isso, na verdade, fez saltar aos nossos olhos, que já era uma percepção aqui na empresa, mas acho que saltou aos olhos o quanto que essencial é a moradia e que, por quanto de tanto ela ser essencial e uma enorme parcela da população residir na qualidade de locatário, né, na razão de uma ambiência de um contrato de locação, onde as partes locador e locatário estão vinculadas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro é o quanto que nos saltou aos olhos, o quanto essencial é, de fato, a atividade que a gente desenvolve e, sobretudo, o quanto essencial é, de fato, a moradia por si só, né? Então, bom, foi um período de muita intensidade, muito amadurecimento profissional. Afinal de contas, o que nós presenciamos nesse momento? Houve o distanciamento social, acabou por impactar, fazendo com que as famílias, fazendo com que as empresas entrassem de quarentena, e aí o isolamento social naturalmente acarretou uma diminuição da renda das famílias, né? Isso é bem notório. Então, imagina um locatário que é um empreendedor, que tem um comércio, imagina eventualmente o próprio comércio por si só, não apenas locação com a finalidade de moradia, mas a locação com a finalidade não residencial também. Então, o comércio fechado, inúmeras pessoas fazem da sua atividade comercial a receita da sua família. Então, obviamente, o isolamento social acabou por acarretar a diminuição da renda das famílias. Bom, qual é o efeito natural que isso poderia acabar acarretando? Diminuição da renda, um eventual aumento da inadimplência, né? Então, isso nós percebemos também. Houve num primeiro momento, Elivelton, quando tudo isso começou, ali pelo mês de março, nós ficamos extremamente temerosos no que se refere à inadimplência ser avassaladora, né, por conta do isolamento social, volto a repetir, ter propiciado uma diminuição da renda das famílias. Então, era natural que existisse inadimplemento. E aí, no primeiro momento, a preocupação foi que essa inadimplência fosse avassaladora, né? Mas, até mesmo com parâmetros de mercado, não obstante aqui na nossa empresa, mas através de informações alcançadas dentre outras empresas parceiras, dentre outros corretores que têm essa atividade também de administração de imóveis,
o que se sabe é que, na verdade, atirar, sobretudo aqui no nosso termômetro de casa, a inadimplência não foi isso tudo, né? Eu acho que, não obstante a locação comprometer uma parcela muito impactante da renda familiar, afinal de contas, Erivelto, para que você tenha ideia, quando a gente aluga um imóvel, exige que o locatário tenha uma renda de aproximadamente 3 vezes o valor do aluguel. Qual é o efeito disso? É que o custo com a moradia acaba por impactar aproximadamente 30% da renda familiar, fica comprometida efetivamente com a moradia. Então, com a diminuição da renda, volto a frisar, e com a diminuição da renda e sabendo o impacto que tem no orçamento familiar o custo com a moradia, era previsível que essa inadimplência ocorresse, mas essa inadimplência, volto a frisar, houve uma preocupação muito exacerbada do mercado no primeiro momento, muito natural isso, mas depois, à medida que o tempo foi se passando, até por conta do próprio isolamento, acabou por propiciar uma diminuição da despesa da família. Exemplo disso, Erivelto, menos ida ao shopping center, menos consumo de alguns desejos. Uma coisa é o consumo daquilo que é necessário, outra coisa é o consumo daquilo que são desejos. Os desejos ficaram muito distantes. Afinal de contas, os shoppings, as lojas estavam fechadas. Combustível, estou comentando algumas despesas do dia a dia das famílias, mas que, naturalmente, o isolamento social fez diminuir as despesas das famílias também. Então, Erivelto, volto a frisar, como preâmbulo nosso, a inadimplência existe. A locação tem uma repercussão social enorme no mercado imobiliário e na vida social, na vida como ela é. Tem uma repercussão econômica muito grande, porque acaba por impactar em boa parte da fatia da arrecadação das famílias, mas essa inadimplência não foi nada tão fora do propósito como um susto inicial que ousamos chegar a ter. Fora isso, existem aí outras circunstâncias, outras estratégias que foram sendo desenvolvidas ao longo desse período, que a gente pode, no curso do nosso bate-papo, ir conversando um pouquinho mais sobre quais estratégias que, eventualmente, aqui, por exemplo, a gente desenvolveu para que conseguíssemos, então, dar uma arrefecida na curva da inadimplência. Wilson, como você havia dito, né, que realmente as despesas das famílias podem ter diminuído durante esse período, e também tiveram aqueles que não só tiveram, por exemplo, a escala reduzida e o salário reduzido, mas também perderam emprego, né, durante esse período e estão passando bastante dificuldade, né? Sim. Eu não consigo imaginar o quanto deve ser difícil para vocês, corretores, terem que tratar, né, com essas pessoas durante esse período. Como é que vocês fazem para poder orientar os locatários, para poder fazer essa conversa? Bom, Erivelto, então, quando tudo isso começou, né, e na verdade eu acho que ninguém estava preparado para uma pandemia. Eu acho que essa situação foi um amadurecimento ao longo desse período que foi se dando, e a partir daí, eu acho que todas as empresas tiveram que se adaptar dentro da situação concreta, né? Então, as estratégias, não existia uma estratégia pronta. Vou falar um pouco de quais as medidas que nós adotamos aqui dentro da empresa, e eu ousaria dizer que isso sim veio nos ajudar bastante a arrefecer a inadimplência e, sobretudo, Erivelto, eu acho que o profissional do mercado imobiliário ter a exata repercussão do quanto ele se faz essencial na sociedade. Eu acho que uma das tarefas mais elementares da função do corretor de imóveis é fazer a intermediação imobiliária. Mas a intermediação imobiliária na locação, ela não é tão somente... Na venda, não deveria ser somente no momento da venda. Acho que o corretor deve fidelizar o seu cliente para todo sempre. Na venda fica bem nítido, é muito simples comentar isso. Agora, na locação, mais do que nunca, o atendimento ele é recorrente. Ele é recorrente. Recorrente por quê? Quem só aluga e não faz administração, mesmo assim, só alugando, deve existir uma manutenção do cliente, para, afinal de contas, marcar o cliente no sentido de dizer, olha, eu sou o seu corretor de confiança, quer seja para venda, quer seja para locação, como se tem o médico de confiança, como se tem o advogado de confiança e por aí vai. Mas, para aquelas empresas ou corretores que não só alugam, como também fazem a administração da carteira, faz a gestão de contratos de locação, nossa, esses mais do que nunca, por conta do quanto é recorrente o atendimento que se faz, tanto ao locador como ao locatário, mais do que nunca a gente deve ter saltado aos olhos o quanto que nós somos essenciais para colaborar na mediação entre as partes, Erivelto. Então, eu acho que as empresas administradoras de imóveis, Erivelto, eu volto a frisar,
Há sempre um legado, até das piores coisas, eu acho que há sempre ensinamento, né? Então, alguns ensinamentos a gente está colhendo de modo muito intenso de todo esse momento, o quanto que somos realmente uma atividade super essencial para a sociedade, o quanto que a moradia tem uma repercussão enorme na nossa vida, agirmos de modo proativo, agindo de modo proativo e tendo preocupação em atender efetivamente o cliente. Uma outra circunstância, Livelto, que nos ajudou muito, e eu recomendo aos colegas corretores de imóveis, é que o mundo da tecnologia ele já não é de hoje que bate nossa porta, né? Mas agora, quem não injetar tecnologia, olha, sinceramente, acho que vai amargar dificuldades enormes. Eu estou comentando isso porque já não é de hoje, há mais de um ano aqui na empresa, a gente trabalha com assinatura eletrônica nos contratos de locação, né? O que parece muito complexo não é só até o momento que você faz a contratação da plataforma e pega a maniabilidade de como fazer isso. É muito simples, acreditem que efetivamente é muito simples, existem várias empresas que operam no mercado de DocSign, né, documentos eletrônicos, assinaturas eletrônicas, então isso é uma outra coisa que nos ajudou demais, porque alguns acordos que fazíamos era necessário ser reduzido esse acordo a um termo, a um acordo propriamente dito. Então, a gente chamou isso de termo de ajustamento de conduta, um TAC, e isso precisa ser assinado pelas partes. Mas como assinar? Se as pessoas não podem sair de casa, se as pessoas não podem ir ao cartório, se o cartório está fechado, vai assinar como? Né? Então, uma plataforma que nos ajudou e foi preponderante para a gente superar essa dificuldade, a empresa passar bem por isso, foi o fato de a gente ter uma assinatura eletrônica. E outra coisa, causa uma experiência ótima no cliente também, né? Então, foi assim que nós procuramos fazer, Ivelton, atendendo o cliente, sem deixar de atender, com todo zelo, com toda a precaução e tentando não deixar de fazer negócio. Né? Wilson, como assim? Tiveram negócio durante a pandemia? Teve negócio durante a pandemia. E aí também desenvolvemos algumas ações para tanto, né? Por exemplo, não foram muitos, mas chegamos a assinar pelo menos uma meia dúzia de contrato com toda a esteira digital, ou seja, no nosso site da empresa já tem alguns imóveis que existem tour virtual. Então, o cliente visitou o imóvel através do tour virtual, viu o imóvel através do vídeo que tinha sido feito. Ainda me lembro 2 clientes que nos marcou realmente, não obstante o isolamento social, eles eram de fora do Rio, estavam retornando para cá, até por conta do desemprego na cidade de origem, uma família de São Paulo e outra família de Goiânia, que estavam voltando para cá, e alugaram, esses 2 casos muito nos marcaram, e alugaram realmente 2 imóveis através do tour virtual. Então, viram o imóvel através do tour virtual, né? Mandaram documentação para a gente através até mesmo WhatsApp, fotografado, WhatsApp, e-mail, documentação escaneada nos foram emitidas. A documentação foi analisada pelo nosso analista de aprovação ou não da locação. Passamos o cadastro do cliente através das empresas de cadastro que tem, e a gente tem o retorno dessa informação cadastral também pela via eletrônica, por e-mail. A partir daí, o contrato foi preparado, colocamos o contrato na plataforma eletrônica e na verdade, só tivemos contato com o cliente quando ele chegou na cidade para receber as chaves do imóvel. Então, como atendemos o cliente? Olha, tour virtual é uma realidade, boas fotografias é uma realidade, um site com qualidade é uma realidade também. Cara, quem não acompanhar, sobretudo nesse momento agora, o quanto que a pandemia nos colocou como refém dos meios tecnológicos, né? Quem não acompanhar, eu acho que vai realmente passar um momento ainda mais delicado, tal como nós passamos também. Não estou dizendo que aqui onde eu trabalho é o melhor dos mundos, nós não tivemos alguma diminuição do nosso faturamento, da nossa arrecadação. Claro que tivemos, mas ainda assim a gente conseguiu atuar tanto no comercial, fazemos novos negócios. A nível de números, Erivelton, com a pureza no coração, não há problema nenhum, até porque na semana passada nós fizemos a reunião semestral da empresa, com todas as cautelas que tenham a ver, então a gente está com os números bastante à mão. Aqui na empresa nós alugamos em torno de 65% do volume que todos os meses a gente tem, foi o que nós fizemos. Então, nosso volume de negócios diminuiu em 35%. Mas, note bem, não deixamos de fazer negócio. Você chegou também a falar sobre as inovações que você trouxe para dentro da administradora, questão de assinatura digital. Como é que foi a implementação desses sistemas? Veja bem, Erivelton, entre todos os colaboradores, né? Claro, isso é realmente puxa vida, uma informação que queria realmente compartilhar essa experiência que a gente teve aqui na empresa, né?
e não só compartilhar a experiência, como deixar aqui uma dica ou um pensamento que é o seguinte: ou a gente se adequa ou vai ficar fora do mercado. Não tem jeito. Não dá para variar. Não dá para variar. Então, e aí, sobre isso, tem uma série de circunstâncias que podem ser feitas, independente do tamanho da empresa. A empresa é muito grande, talvez tenha muito investimento para fazer em tecnologia, que o faça. Mas, eventualmente, corretor é corretor autônomo. Eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa de marketing digital. Tudo bem, mas alguns trabalhos de casa dá para fazer. Né? Então, alguns trabalhos desde onde, Erivelton, assim penso. Então, por exemplo, olha, invariavelmente tem que ter um site. Invariavelmente tem que ter um site. Invariavelmente esse site tem que ter fotos de qualidade. Não adianta ter uma fotografia que não encante o cliente para ver. Recomenda-se que já passe a ter um tour virtual, que é uma filmagem do imóvel. Né? Isso na esteira comercial. Muito bem. Olha, recomenda-se ter bons canais de comunicação. Exemplo, chat disponível, e que não basta estar disponível, tem que ter a ferramenta e alguém na outra ponta para atender. E o cliente não quer falar, ele quer ser atendido ali naquela hora. Né? Através do chat. E-mail, olha, alguém tem que receber e tem que retornar naquele momento. O cliente ele está vendo, as coisas estão muito rápidas, as coisas estão muito dinâmicas. Lembre-se que se você não der o retorno na menor quantidade de tempo possível, alguém vai estar dando. Algum concorrente vai acabar colocando o cliente no colo e atendendo. Então, ferramentas, site, fotos de qualidade, um tour virtual na medida do possível, anunciar, obviamente, nos portais. Existe algo que já não é de hoje, Erivelton, e a gente vem procurando fazer aqui na empresa, que é impulsionar o site da empresa, impulsionar as ofertas que estão disponíveis através do Google, através da plataforma Google, que é o Google AdWords. Então, pensa que tem alguma pessoa procurando um apartamento de 3 quartos aqui na nossa região, na Barra da Tijuca. Ela vai digitar lá no Google, apartamento 3 quartos na Barra da Tijuca. Quando ela der o Enter, vai aparecer ofertas. Então, de alguma maneira, tem que se qualificar para que as suas ofertas apareçam logo por ali. Então, existem ferramentas para que se faça isso. Né? Eu não tenho nenhuma expertise nisso, mas aqui na empresa há uma equipe de marketing que faz isso. Mas a gente começa a criar ambiência, ou seja, gerar relevância das ofertas ou do site da empresa através da ferramenta Google AdWords e tal. Então, isso eu digo no aspecto comercial. Né? No aspecto da gestão em si, puxa vida, como fazer a gestão de uma carteira sem que se tenha um sistema para fazer isso? Cara, não dá. Você consegue fazer a gestão de contratos de locação em tudo que importa, que é cobrar o aluguel, cobrar o condomínio, cobrar o IPTU. Você consegue fazer isso, um exemplo, numa planilha do Excel, se você administrar 5, 10, 15 imóveis. A partir daí, é tanta quantidade de informação que haverá necessidade de se ter um sistema para poder fazer o controle de administração de imóveis. Bom, a partir daí, Erivelton, olha, outras facilidades que um tecnológico permite. Boleta de cobrança. Imagina que o cliente está viajando ou o correio não funcionou esse período. A boleta de cobrança tem que estar disponível numa área do seu site. Então, o cliente, igual como se fosse um bancozinho, um login. Se eu estou comentando isso, parece algo que está inacessível ao corretor. Não está. Essas tecnologias, elas existem. Isso já está disponível. Né? Então, você precisa ter uma área restrita no site, onde ali o cliente consegue acessar com o login e senha específico, ele entra na segunda via da boleta de cobrança. Todo mundo em isolamento social. O correio não funcionou. Como é que o cliente vai receber a boleta de cobrança dele? Olha, ele pode receber por e-mail, ou à medida que o cliente tem o seu login e senha, ele vai lá, acessa a sua boleta de cobrança para que possa efetuar o pagamento. Né? É uma outra jornada que eu estou comentando aqui, coisas que já nos parecem, para nós, um pouco básica, mas para o profissional autônomo que está procurando adentrar no segmento, são circunstâncias que não dá para pensar em atuar sem que eventualmente tenha essas ferramentas à mão. Isso eu digo na gestão em si da carteira. E na hora de contratar, a recomendação nesse mundo virtual, nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico, é invariavelmente ter aí uma empresa que preste serviço em assinaturas eletrônicas. Né? Olha, isso pessoal, é relativamente simples. Você vai fazer um documento no Word, você vai salvar o documento no formato PDF, então você vai ter um documento fechado em PDF, você vai pegar esse documento e simplesmente arrastar ele, arrastar mesmo, clicar com o mouse, arrastar o documento,
para dentro da plataforma e enviar para as pessoas através do e-mail. As pessoas vão receber o e-mail com um documento dentro da plataforma. Aí a plataforma eletrônica, através de uma medida provisória, é algo absolutamente legalizado. Eu sou um legalista de plantão, eu sou corretor de imóveis, na verdade, a minha formação originária, eu sou advogado. Então, claro que houve um certo ceticismo aqui de nossa parte no que se refere à legalidade do documento, mas isso ficou totalmente ultrapassado, isso é totalmente criptografado. Então, existe georreferência, onde é que está a máquina, na hora que a pessoa clica para assinar o documento, aquele documento pela internet se localiza onde ele está, o e-mail de endereçamento, existe toda uma criptografia para saber quem é o destinatário daquele e-mail. Então, isso está superado. O Tribunal de Justiça do nosso Estado aceita as assinaturas eletrônicas. A Light, como fornecedor desse serviço de energia elétrica, aceita os contratos assinados na plataforma eletrônica. Então, é só o fato de romper com o paradigma. E à medida que você rompe com o paradigma e injeta esse procedimento, eu acho que é um divisor de águas para a empresa e causa uma boa experiência para o cliente. Não apenas, Erivelto, no segmento de locação, não apenas na locação. Equipe pessoal que trabalha com compra e venda, a gente tem uma equipe de compra e venda também. Nós assinamos sinal em princípio de pagamento, vendemos nesse período da quarentena, sem que tivéssemos colocado comprador e vendedor na mesma mesa. O sinal em princípio de pagamento foi assinado através da plataforma eletrônica, né? Então, é uma realidade que é um caminho sem volta. Os espaços físicos das empresas, a comparar com antes Covid, eles estão superdimensionados. Eu, hoje, aqui na minha empresa, está sobrando estação de trabalho, né? Ora porque a carga horária está reduzida, ora porque algumas pessoas estão de férias, ora porque algumas pessoas são no grupo de risco e a gente obrigatoriamente tínhamos que deixar essas pessoas em casa. Mas o fato é que, mesmo depois que o Covid passar, a percepção que tem é que o home office, para alguns segmentos, ele é uma boa ferramenta de trabalho. Para alguns profissionais, por exemplo, vou dar como exemplo o corpo jurídico nosso. Nós tínhamos aqui uma advogada que entrou de férias e que, na volta das férias, ao invés de ela voltar fisicamente para dentro da empresa, ela ficou de casa. Então, a empresa criou uma ordenação interna, levamos as pastas dos processos para a casa da advogada, da nossa banca aqui, ela trabalhou de casa. Então, para algumas categorias profissionais, eu acho que o regime de home office é um caminho sem volta. O que quer dizer isso? Pode ser que já seja uma realidade, as empresas perceberem isso e, eventualmente, diminuir o seu espaço físico. Então, uma empresa muito grande que tinha necessidade de um andar inteiro corrido de 1.000 metros quadrados, pode ser que, olha, eu não preciso mais de 1.000 metros, eu só preciso de 500. A empresa que tivesse uma alocação de 500 metros quadrados, pode ser, olha, eu não preciso disso não, agora eu só preciso de 300. Né? E assim ir existindo eventuais downgrades, né, que é a diminuição da categoria, do tamanho do imóvel. Então, Erivelto, eu acho, mas é achismo meu, é uma circunstância muito nova e que o tempo que as coisas forem ocorrendo é que vai realmente sinalizar. Mas há uma percepção que imóveis comerciais tendem a enfrentar alguma dificuldade, sobretudo imóveis corporativos, imóveis muito grandes, né? Andares inteiros, prédios, lajes, corridas e tal. As salas menores, até por conta da gente ser um player de mercado aqui na região da Barra, que incrivelmente a gente tem percebido procura por imóveis comerciais, salinhas menores. Mas o que a gente tem percebido? Eventualmente, eram empresas ou profissionais que tinham um determinado tamanho que diminuiu o tamanho. Então, as salas menores que ficavam em busca de alguém para alugar, olha, não estou dizendo que o mercado está aquecido para comercial, não é isso. Mas não está parado. Eu acho que tem alguma movimentação, sim, no comercial. Né? Uma outra circunstância, Erivelto, que é o seguinte, cara, o próprio desemprego que bate à porta das empresas, o próprio desemprego, faz com que algumas pessoas iniciem uma jornada de empreender. À medida que se inicia uma jornada de empreender, pode ser que isso ajude um pouquinho em, eventualmente, novas locações comerciais. De repente, a pessoa era um engenheiro de determinada empresa e agora, em razão de uma eventual demissão, ele vai ser um prestador de serviço. Puxa, trabalhar de home office tem que ter uma disciplina muito grande. De repente, esse cara aluga uma salinha, né? Então, eu acho que o comercial tende a sentir um pouco mais
do que o residencial. O residencial sempre vai ter demanda. A moradia é uma necessidade extremamente intrínseca ao ser humano, cara. Quem casa quer casa, minha vida, hashtag fica em casa. Eu acho que essas frases feitas nos dão uma conotação do quanto é essencial a moradia. Então, acho que para o mercado de locação vai ter procura sempre o residencial, sempre, né? Agora, sim, a inadimplência aumentou, o preço diminuiu um pouquinho, mas não importa, isso tem giro, faz as coisas funcionarem, faz a gente realmente ter um pouco de trabalho, um pouco de demanda. Eu acho que o residencial naturalmente sofre menos do que o comercial. Você falando um pouco sobre essa questão dos downgrades, né, das empresas grandes, e esses profissionais que vão ter que trabalhar de casa também devem procurar ter um espaço de escritório também na sua casa, por Sem exemplo, né? dúvida. Durante esse período da pandemia, a gente também tem visto que muitos corretores estão passando por dificuldades tanto psicológicas, tem as dificuldades psicológicas, né? Tem dificuldades de ajuste da rotina, horário, trabalhar em casa, home office também não é um local Não é fácil. ideal, não é fácil, né? Como é que você tem encarado esse desafio de trabalhar durante É, esse período? eu acho assim, Elivel, dentro do caos, a gente sabe exatamente quais são as alternativas dentro do caos. Ou você sucumbe, desiste, entra em desespero, ou eu acho que algo que nos cabe é lutar. Então, quem sou eu para dizer isso? Mas eu ouso dizer a você que foi a tônica que nós conduzimos no nosso negócio, a gente luta forte, com meta, com determinação, com horizonte, sabendo onde quer chegar, na medida do possível, procurando manter o equilíbrio emocional, tendo resiliência, essa palavra está super na moda, né? Que é resiliência, que é o fato de você conseguir voltar a uma certa normalidade, mesmo diante de grandes dificuldades. Isso é quase que falar de psicologia, eu não sou a pessoa apropriada para isso, mas uma dica poxa vida, falar coisas bem subjetivas mesmo, as fé, a gente, que a gente não pode se afastar nunca, determinação, motivação, procurar manter a cabeça no lugar, equilíbrio emocional, resiliência para suportar os reveses da vida, acreditar que a vida é cíclica, não há mal que nunca acabe, nem bem que fique para todo sempre. A vida ela é cíclica e o ser humano tem que mais ou menos se adaptar aos reveses que eventualmente a vida tem. Uma frase eu li outro dia no sentido de que mar revolto faz marinheiro forte. Mar revolto faz marinheiro forte. Mar de muita calmaria, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você for navegar na Lagoa Rodrigo de Freitas, puxa, vamos combinar? Na verdade, uma água muito mansa, muito calma. Então, será que vai te preparar para uma boa jornada mar afora? Olha, eu vou dizer que não. Então, mar revolto tende a fazer marinheiro forte. Então, gente, tentar de alguma maneira tirar proveito até mesmo das dificuldades. Para e pensa no seguinte, olha, o Covid-19, não obstante aí, em respeito para todas as famílias que tiveram perdas, puxa vida, isso que realmente é uma situação dramática, mas veja por outro lado, eu acho que para os profissionais antecipou uma jornada tecnológica que vai ter que introjenar isso. Eu, particularmente, eu nunca almocei e jantei tanto com os meus filhos, eu fiquei em casa realmente do dia 18 de março até o dia 8 de junho, então foi um momento que a gente se voltou um pouco mais para dentro da família. Foi importante para a família perceber, cara, o quanto que a nossa atividade ela é realmente desgastante, o quanto a gente tem realmente muito trabalho a fazer. Às vezes os filhos não sabem o quanto que é a atividade do pai, o quanto é desgastante, preocupante, essencial, o quanto aquilo que a gente faz. Então, vendo por um lado positivo, cara, olha, acho que o Covid aí é para nos impulsionar no mundo tecnológico, é para a gente impulsionar o redesenho financeiro da nossa vida, no sentido de que algumas coisas não são essenciais, a gente entra numa jornada consumismo, de consumo, e a gente aprende a viver com menos. Eu acho que é uma oportunidade das famílias viverem mais próximas. Então, eu, sinceramente, cara, quero transmitir aqui aos colegas que operam no mercado imobiliário um pensamento positivo, cara, para que a gente consiga ter equilíbrio emocional suficiente para suportar esse revés e sair da outra ponta melhor. Agora, porque eu acho que o que não pode, Elivelto, independente do segmento que você atua, eu acho que as pessoas passarem por tudo isso que a gente está passando e sair depois de tudo isso, o dia que isso acabar, né, igual como você entrou. Isso é o que eu acho que é inadmissível. Eu acho que a pessoa o ser humano que entra numa situação dessa, numa pandemia mundial, com um risco iminente, puxa vida, entra de maneira
consegue sobreviver e passa por todos esses reveses e sai na outra ponta da mesma maneira, pô, esse cara tem que repensar a vida dele, porque não aprendeu nada. E a gente tem que aprender com as dificuldades. Então, fica uma palavra de motivação, de positivismo, para que a gente consiga amadurecer enquanto seres humanos e passar por isso e sair melhor na outra ponta. Perfeito, Wilson. Apesar de você já ter dito uma mensagem muito, muito boa, né? E é exatamente a mensagem que a gente quer transmitir para os corretores de que para eles aproveitarem, né, esse momento para poder se inovar, né? Olhar para dentro de si, olhar para dentro da profissão, ver o que está acontecendo com o mundo e com ele mesmo, né? Para ver quanto é necessário, né? Tipo, se atualizar e se manter manter o ensinamento, né? O aprendizado como um princípio, né, da vida dele. Mas você teria alguma outra mensagem para poder mandar, assim, para poder encerrar nossa entrevista? Sim. Eu acho assim, Elivelton, eu acho que o profissional do mercado imobiliário, o corretor de imóveis, boa parte, ou a maioria dos profissionais do mercado imobiliário, eles ficam vinculados a um segmento que é muito próspero, que é muito bom, tudo bem, que é a compra e venda de imóveis, né? Mas, na verdade, a ciência imobiliária, o profissional o gestor imobiliário, o corretor de imóveis, existem outras áreas de atuação dentro do grande mercado imobiliário. Então, uma delas é essa que a gente está conversando agora, que é justamente a administração e locação de imóveis, né? Então, é um segmento, Elivelto, que ele é trabalhoso, ele é técnico. Eu acho que se você não sabe navegar, não navegue, mas você pode começar a navegar curtinho. Começa a navegar do começo. Então, capte imóveis para locação, comece a fazer cursos que envolvem locação e administração de imóveis. Então, uma outra palavra que eu queria deixar para os colegas é a seguinte: preste atenção no segmento de administração e locação de imóveis, porque há uma geração que talvez seja sua, Elivelton, uma faixa etária, um pessoal são chamadas das gerações Y e a geração Z. Vocês são dotados de um desapego, vocês são dotados de uma mobilidade muito grande. Bobamente dizendo, eu quero comentar, por exemplo, o seguinte: olha, talvez a minha geração, meu sonho era dirigir e ter um carro. Hoje em dia, eu tenho sobrinhas e tenho sobrinhos nessa faixa etária de 20 e poucos anos, 18 anos, que o pessoal não está nem aí. Tio, eu pego o Uber e vou embora e está tudo bem. Bicicleta do Itaú, também não é propaganda, mas é uma realidade. Então, há um fenômeno de desapega, né? Isso é mundo afora. Aluguel de carro, então isso vem tomando corpo. Então, o que a gente percebe, olha que, modéstia à parte, eu acompanho com muita intensidade o mercado de locação, até por conta da defesa do nosso negócio, que a gente é um player de mercado. Eu sou um entusiasmadíssimo pelo segmento de locação e acho que vai ter demanda para todo sempre, né? Não é que as pessoas vão deixar de comprar imóvel, não é isso. As pessoas vão continuar comprando imóvel. Mas veja bem, Elivel, a longevidade foi para a vida, foi para frente, cara. Eu tenho 48 anos. Lá atrás, quase que fosse uma doutrinaçãozinha. Você tem que se formar, tem que trabalhar, tem que pensar em comprar um imóvel. Porque você vai morrer com 60 anos, com 65 anos. Então, você vai fazer um financiamento de 30 anos. Então, você tem que comprar alguma coisa perto dos 30 para morrer deixando alguma coisa para a família. Pô, pelo amor de Deus, para com isso. A longevidade foi para frente. Né? A longevidade foi para frente. Então, não vai ser raro que um jovem como o Elivelton, por exemplo, pense a comprar alguma coisa daqui mais para frente. Só que morar não é possível adiar, Elivelton. Então, a tua geração pode ser que seja mais... A sua geração pode ser que seja mais afeta, seja mais desapegada. E realmente veja no Instituto de Locação, não importa se eu estou aqui como proprietário ou locatário, não importa. Eu estou morando aqui, a minha casa, está tudo bem. Até porque eu estou nesse emprego hoje, amanhã eu posso não estar, amanhã eu estou em outro lugar. Se eu sou proprietário de um imóvel, até que eu venda o imóvel para pensar em comprar outro em outro lugar, qual o prazo que você vai ter para você vender teu imóvel? Então, isso às vezes perde um pouco da mobilidade que o mundo moderno acaba por estar impondo à sociedade. Então, volto a frisar, tudo bem, eu sou um suspeito para falar porque a gente ama o que faz, eu sou apaixonado pelo segmento de administração e locação de imóveis, é realmente o carro-chefe nosso da empresa, mas eu acho que fica a dica para o colega, corretor de imóveis, profissionais da área do mercado imobiliário, prestar atenção no segmento de locação. Ele gera recorrência, você ganha pouco mais, à medida que a carteira vai crescendo, você faz recorrência de pagamentos. E isso, no mercado imobiliário, é o que consegue dar algum grau de estabilidade para a empresa imobiliária e para o corretor de imóveis. Então, fica a dica, Elivelton.
não obstante quem sou eu para falar todos aqueles comentários ali do mundo um pouco psicológico, eu volto a frisar com humildade que eu não sou a pessoa apropriada para falar, mas apenas algumas dicas de coração, com amor, com paixão. Amigos, vamos perseverar, vamos em frente, pensem positivo, vamos para dentro, vamos aproveitar esse momento de revés para amadurecer, para a gente sair pessoas melhor. Isso lá no mundo psicológico lá e tal. Agora, no mundo profissional, fiquem atentos ao segmento de administração e locação de imóveis, porque é um segmento que tem tudo para ainda falta muito para se desenvolver no país. Eu acho que vai ter mercado aí para todo mundo. Fica a minha dica aí do coração. E agradecer, Nevelto, de verdade, a confiança e a oportunidade do Cresce em poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência com o mercado imobiliário. Nada, eu que agradeço, Wilson. A gente aqui do Cresce agradece a sua presença aqui nesse nosso novo programa, nesse novo formato que a gente está trazendo. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Se cuidem. Saúde para todos.